Olá, bom dia, uma excelente quarta-feira para você. Começa agora a transmissão da sessão ordinária e hoje há projetos que já contam com os pareceres das comissões para votação aqui no plenário. E muitos desses projetos tratam da inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão também de pessoas que têm uma doença autoimune que se chama lúpus. Por exemplo, esse projeto do deputado Deninho Silva, que é um dos projetos da pauta, ele assegura o atendimento prioritário às pessoas com lúpus, que é uma doença inflamatória crônica autoimune, nas redes pública e privada. Um outro projeto, que é da deputada Irine Lopes, separa 5%, reserva 5% das vagas para as mulheres que já sofreram algum tipo de violência doméstica. Esse projeto no mercado de trabalho. Esse projeto ontem ele acabou não sendo votado. Ele foi bem debatido na sessão de terça-feira, mas acabou não sendo votado por falta de quórum e é o primeiro item da pauta de hoje. E então vamos acompanhar para ver se ele será votado ou não na sessão desta quarta-feira. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. Deputados, deputadas, quem nos acompanha pela TV Assembleia, havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe o seu comportamento e vê se aprende. Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia. Consulto se existe algum pedido de minuto de silêncio a ser realizado. Deputado Coronel Wellington, Vossa Excelência, hoje não há, graças a Deus, não há nenhum pedido de minuto de silêncio. Passamos à fase do expediente, primeira fase do expediente para simples despacho. Eu vou pedir ao deputado Danilo Baense que leia o expediente para simples despacho. Os itens 1 e 2 são ofício do presidente do Tribunal de Contas do Estado e o despacho para esses itens é a Comissão de Finanças. Do item 3 ao item 9, tratam-se de projeto das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. O despacho para os itens 3, 4, 5, 7 e 9 é a Comissão de Finanças. O despacho para os itens 6 e 8 é a Comissão de Finanças. 6 e 8. Devolva-se ao autor. Devolva-se ao autor, isso aí. Lá, 6 e 8. Espera aí, vamos lá. Segunda fase. Passamos para a segunda fase do expediente. Do item 10 ao 18, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Aprovados todas as indicações. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de colocar em discussão as indicações das deputadas e dos deputados. Não havendo quem queira discutir, pela ordem, em votação. Os deputados que aprovam, ficam como estão. Aprovado todas as indicações pela ordem, deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, eu gostaria de agradecer a todos os senhores e senhoras deputados pela aprovação da indicação número 205. Trata-se de uma indicação na qual nós solicitamos ao governo do Estado do Espírito Santo, ao chefe da Polícia Civil, que mantenha a Delegacia de Polícia Civil, que está instalada em todos os municípios capixabas, funcionando 24 horas por dia. Acionamento através do 147, de 190, ele tem sido muito prejudicado em razão das linhas telefônicas, dos sinais de telefone,
e nos finais de semana a comunidade capixaba dos municípios, principalmente dos municípios de interior, que as delegacias não trabalham 24 horas, tem sido prejudicado porque eles são prejudicados no seu direito, eles são vítimas de alguns crimes, vão na delegacia, a delegacia está fechada. Ora, se nós passamos mal, nós temos que ter um pronto-socorro que atenda 24 horas. Portanto, as pessoas também que pagam seus impostos, elas têm que ter a autonomia, têm que ter o privilégio de receber de contrapartida os serviços da Polícia Civil, de Segurança Pública, 24 horas também no município. Além do que, nós temos recebido muitas reclamações dos policiais militares que querem entregar as ocorrências e, infelizmente, tem que se deslocar do município para outros municípios com distância até 70 quilômetros para fazer essa entrega da ocorrência. Então, o motivo dessa nossa indicação é atender uma reivindicação dos policiais militares e da sociedade dos municípios do interior. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Hélito. Passamos à fase da ordem do dia, discussão única do projeto de lei 624/2019, da deputada Irine Lopes, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos nas empresas prestadoras de serviços ao Estado para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Foi publicado já no Diário, teve discussões e está na comissão, nas comissões reunidas. E convoco o deputado Mazinho dos Anjos, presidente e relator das comissões reunidas de Justiça, Cidadania e de Segurança, para concluir a discussão e votação do parecer sobre as emendas. A deputada Irine, até esse momento, não está no plenário, deputado Mazinho, mas se Vossa Excelência estiver pronto para terminar a discussão, passo para Vossa Excelência. Está funcionando não? Não, não está. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Deputado Mazinho, passa para o outro microfone, que esse aí está com probleminha. Não, já foi, já não tem jeito. Não tem jeito, porque o relatório da comissão... Bom dia, presidente, bom dia, deputados, deputadas, cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Eu recebo a matéria novamente, o item 1 da pauta, discussão única do projeto de lei 624/2019 da deputada Irine Lopes, que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego nas empresas prestadoras de serviço ao Estado do Espírito Santo para mulheres vítimas de violência doméstica familiar. Ontem o projeto já foi amplamente discutido nas comissões reunidas, foi encerrada a discussão. Eu estou agora colocando meu parecer em votação em relação às emendas, né? O projeto já foi votado na CCJ pela constitucionalidade, eu estou analisando a constitucionalidade das emendas. A primeira emenda, que foi feita oralmente pelo deputado Tiago à época, ela está acrescentando um artigo com a seguinte redação: o disposto nessa lei aplica-se às hipóteses de dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação para o mesmo objeto, ou seja, não só para os casos de contratação através de licitação, mas também quando ocorrer dispensa e inexigibilidade de licitação, fica a empresa contratada com a mesma obrigação. Em relação a essa emenda, presidente, eu vou fazer votações separadas, porque eu estou dando parecer pela inconstitucionalidade. Na minha visão, essa emenda aqui está ferindo aqui a legislação federal de licitação e contratos, a Lei 14.144, nova lei de licitação, onde essa emenda está querendo alterar a legislação federal, que não é de competência aqui nossa. Então, em relação a essa emenda, o meu parecer está para inconstitucionalidade, eu vou fazer a votação em separado. E a segunda emenda, eu já vou adiantar o meu parecer, está acrescentando o parágrafo único ao artigo 4º. O artigo 4º da lei da deputada Irine fala que as empresas ou prestadoras de serviço deverão comprovar que empenharam todos os meios cabíveis para o cumprimento da lei.
Então, o parágrafo único vai ter agora a seguinte redação, de acordo com a emenda. Ocorrendo a comprovação da obrigação prevista no caput desse artigo, o gestor do contrato formalizará um documento atestando a situação. Aqui eu não vejo constitucionalidade, então estou dando parecer pela constitucionalidade nessa segunda emenda. Então eu vou colocar em votação na Comissão de Constituição e Justiça a primeira emenda pela inconstitucionalidade. Como vota a deputado Deninho Silva, vice-presidente. Deputado Deninho, acompanha o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Ainda, não foi, continua a mesma. Não, a primeira emenda... Rejeitou uma. Rejeitou uma. Em favor do relatório, ele deu pela inconstitucionalidade da primeira emenda. Assim, a única forma que a gente tem é rejeitar então vou acompanhar o seu relatório e tal, hein? Não, mas aqui você não vota porque é só comigo. Deputado Mazinho, só gostaria de pedir os deputados que estão no plenário para registrar a presença. Ok. Deputado Deninho, como vota? Primeira emenda. Com relator. Deputada Raquel. Com relator. Deputada Janete, se encontra? Não estão presentes. Deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, deputado Fábio. Acho que está substituindo o Lucas Caramuza, né? Deputado Fábio com relator. Então, 6 votos sim, não aprovado na Comissão de Justiça. Faço colher os votos da Comissão de Justiça, segunda emenda pela constitucionalidade. Deputado Deninho. Com relator, deputado Fábio. Deputado Fábio. A segunda emenda é pela constitucionalidade, com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputada Raquel. Com relator, também 6 votos sim, não. Então, a primeira emenda pela inconstitucionalidade, a segunda pela constitucionalidade, devolvo a matéria ao presidente. Obrigado, deputado Mazinho. Deputado Mazinho, é reunida a Comissão de Segurança. Votou também na segurança. Presidente, deputado Danilo, como vota? Com relator nas duas? Ok. Deputado Marco Madureira, na Comissão de Justiça, como vota? Acompanha o relator? Deputado Segurança, desculpa. Deputado Madureira acompanha o relator. Deputado Capitão Assunção, Comissão de Segurança. Deputado Capitão, como vota? As emendas, com relator. Deputado Coronel Wellington. Com relator. Deputado Toninho da Maté. Com relator. Deputado Mazinho, com relatório. Deputado Deninho Silva. Com relator. 6 votos sim, não aprovado também na Comissão de Segurança, devolvo a matéria ao presidente. A gente fez a votação conjunta das duas. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu só gostaria de consultar a mesa aqui. Casa Grande. Concedo, antes de colocar em votação, concedo pela ordem a deputada Irine Lopes. Bom dia, presidente, mesa, colegas, todos que nos acompanham. Minha solicitação, presidente, é que eu conversei ontem com o presidente da Casa, após o acalorado e um tanto desarrumado debate de ontem, porque havia, quando relatado pelo deputado Tiago, havia um acordo com o governo para essas 2 emendas serem aprovadas como regulamentação que o governo estadual estivesse encaminhando aqui à Casa para fazer valer nessa conformidade a matéria nacional.
Então, portanto, até que se restabeleça as condições de diálogo no plenário, eu solicito que baixe de pauta o projeto. É regimental, eu vou baixar de pauta o projeto de lei 624/2019, de autoria da deputada Irine Lopes, a pedido da autora. Passamos ao item 2. Discussão única do projeto de lei 99/2023 do deputado Deninho Silva, que dispõe sobre o atendimento prioritário a pessoas portadoras de lúpus nos hospitais, ambulatórios, unidades de saúde e demais estabelecimentos congêneres da rede pública e privada de saúde do Estado do Espírito Santo. Em discussão, não havendo quem queira discutir rapidamente. Deputado... Presidente Mazinho, antes de Vossa Excelência discutir, pode deixar eu discutir, por gentileza? Como autor do projeto? Deputado... Posso? Pela ordem, deputado... Vossa Excelência. Eu quero bater em Calegari, por gentileza. Pela ordem, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, eu queria somente parabenizar o deputado Deninho pelo projeto. É uma pauta que ele trabalha desde a época que nós éramos vereadores de Vitória, né, defesa das pessoas portadores de lúpus. Então, eu queria somente parabenizar o deputado Deninho e dizer que meu voto será favorável à matéria. Obrigado, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Deninho Silva, autor da matéria. Bom dia a todos que nos assistem, servidores, deputados e deputadas. Agradecer ao meu amigo, irmão e parceiro Mazinho dos Anjos, que acompanha esse trabalho nosso desde quando vereador de Vitória. Fico feliz que a Procuradoria dessa casa deu para continuidade no nosso projeto, mas gostaria aqui de fazer uma fala aqui direcionada à Comissão de Saúde. Acredito que não foi por maldade, Calegari, quando a comissão ela dá pela rejeição do nosso projeto. Mas é importante os senhores e senhoras, Camila, deputado Zé Preto, Calegari, o Hélio, Assunção, saber o que é doença lúpus. Só quem tem lúpus sabe o que é o sofrimento que elas e eles passam. Quando a gente fala aqui na prioridade, Camila, no atendimento na unidade de saúde, é justamente que quem está sofrendo com a doença lúpus não vai ficar em pé, Calegari. Se quer 1 minuto, quanto mais 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, por esse motivo, ela se sente menosprezada, rejeitada, discriminada pela sociedade. E é verdade, porque nós sabemos que as empresas não contratam nem serviço público, nem privado, porque sabe que essas pessoas, muitas vezes, ficam em casa sofrendo de dores, entrevadas em cima de uma cama, não porque querem, mas porque elas têm essa doença que persegue, infelizmente, milhares e milhares, sobretudo as mulheres, que sofrem diuturnamente com essa doença. Que, por sinal, nem morfina resolve a dor delas e deles. Então, fica aqui um pedido especial a todos os senhores que votem conosco, porque Calegari passa por também um tipo de uma doença crônica que você tem aí, você sabe como é que é isso. Não é fácil. Então nós estamos aqui querendo dar um pouquinho mais de dignidade, Zé Preto, para as pessoas que tanto precisam. Obrigado. Obrigado, Mazinho, pela defesa que você fez do nosso projeto. Obrigado, deputado Daninho, parabenizando pelo projeto. Em votação, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a Secretaria para Extração pela ordem, presidente. Só para justificar brevemente o voto. Pela ordem. Aqui eu gostaria de fazer aqui como é que eu posso dizer, dar os meus parabéns ao deputado Deninho por esse excelente projeto. Nós realmente precisamos ter um olhar diferenciado para as doenças crônicas, né? Claro que nós sabemos que o SUS está aí para atender a todos, né, de maneira igualitária, mas às vezes quando a pessoa está com um problema
que realmente causa-lhe sofrimento extremo naquele momento, ela precisa ter um olhar diferenciado. O lúpus eritematoso realmente é uma doença terrível, dolorosa, como algumas outras. Então, meus parabéns pela sensibilidade do deputado e de toda a casa, tá? Pela aprovação desse projeto. Deputado Zé Preto, pela ordem. Pela ordem. Dar os parabéns ao Deninho. A gente sabe, quem convive com isso, a gente sabe que essa doença é uma doença que ela atinge muito as pessoas que têm essa doença. Então a gente tem que tratar os órgãos públicos, principalmente os hospitais, dar mais dinâmica nessa, reconhecer mais essa doença, que a gente, pessoas amigas que a gente conhece, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, é uma dor muito grande. É teneroso quem passa por isso. Então, assim, está de parabéns, Deninho, por esse projeto. Obrigado, deputado Zé Preto. Passo a presidência para o deputado Danilo Baense. Eu gostaria que o deputado Fábio Duarte viesse aqui só para a gente conversar, ajustar. Não, tem vários itens. Estou passando a presidência para o deputado Danilo Baense. Muito obrigado, deputado Dari Pagunho. Eu quero também parabenizar o deputado Deninho Silva pelo brilhante projeto. A doença autoimune, realmente as pessoas vivem numa situação muito complicada. Isso aí vai ajudar e ajudar em muito essas pessoas, né? Muito obrigado, Deninho. Item 3, discussão único projeto de lei 167 de 2019, deputado Capitão Assunção, que acrescenta parágrafo único o artigo 2º da lei 6.200 de 2000, que para assegurar às pessoas com deficiência visual o direito à obtenção das certidões de registro civil confeccionadas em sistema de leitura braille, bem como em sistema convencional ortográfico, ou seja, impressa em tinta ou escrita no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no Diário Digital do dia 15 de 3 de 2019, parecer 116 de 2024 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade, com emenda 27 de 2024 da Comissão de Saúde pela aprovação, acolhendo a emenda da Comissão de Justiça 122 de 2024 da Comissão de Finanças pela rejeição. Eu coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto com emendas. Eu convoco a Comissão de Justiça para relatar a redação final do projeto em razão das emendas acolhidas. Deputado Mazinho dos Anjos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Só gostaria aqui de estar registrando a presença do nosso vereador do PL de Vargem Alta, nosso querido Ronaldinho, vereador eleito na última eleição, representando o Partido Liberal em Vargem Alta, aqui ao lado do nosso amigo, parceiro, liderança política, ex-presidente da Câmara de Vargem Alta, Luciano Quintino, tá? Então, estou aqui, Ronaldinho é um parceiro, é um guerreiro, eu gostaria de estar aqui fazendo essa menção honrosa a esse representante da Câmara Municipal de Vargem Alta. Muito obrigado. Muito obrigado, Calegari. Ronaldinho, obrigado pela sua presença, que Deus continue te abençoando lá nesse mandato, tá ok? E nós estamos aqui à sua disposição. Deputado Mazinho não estando presente, convoca o deputado Deninho. Deputado Deninho, para a redação final do projeto 3 com as emendas, ok? Presidente. Pois não. Só um minutinho. Enquanto o presidente Deninho organiza aqui a sessão, quero só pedir a palavra à Excelência. Pois não, deputado. Vou pedir licença para sair daqui a pouquinho, porque Dom Dario Campos vai fazer a última celebração dele lá no Complexo da Penha. Ele começou quando chegou em Vitória com uma grande celebração na nossa paróquia Santa Teresa de Calcutá, está voltando para lá neste momento, vai ter uma celebração e também em ordem de serviço para um equipamento importante naquela comunidade. Então quero pedir a Excelência comunicar a casa e pedir licença para sair, já que não temos grandes votações hoje, para representar também a Assembleia Legislativa nesse evento. Ok, deputado João Costa, Vossa Excelência já havia falado comigo desde ontem, né? Deninho, com a palavra. Senhor presidente, acordo a Comissão de Justiça, avoca a matéria, relato pela aprovação, bota a matéria em discussão, não havendo que discutir,
coloca a matéria para votação da redação final. Em discussão, não havendo, como vota a Comissão de Justiça, o deputado Mazinho dos Anjos, não está aqui, Dari Bagug. Dari, com o relator, deputado Beninho, voto favorável. Janete Sá, Toninho, deputado Toninho vota a favor. Raquel Lessa, favorável. Capitão Assunção, favorável. Deputado Fábio Duarte, favorável. Deputado Lucas Polé, favorável. Aprovado a redação final, Vossa Excelência. Dari Baiense, presidente. Muito obrigado, deputado Denis. Eu coloco em votação a redação final com as emendas. Os deputados e deputadas que aprovam permanecem como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovada a matéria Secretaria para extração dos autógrafos. Item 4, discussão única do projeto de lei 156/2023, deputado Irini Lopes, que institui o programa Cozinha Solidária, que dispõe sobre a distribuição de alimentação gratuita, preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua, visando a promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional, de assistência social, efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade de vida no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no ar digital do dia 7 de 3 de 2023, pareceres 356/2023 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade, com emenda supressiva 03 de 2024 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos pela aprovação acolhendo a emenda da Comissão de Justiça, parecer oral da Comissão de Assistência Social pela aprovação acolhendo a emenda da Comissão de Justiça e 123/2024 da Comissão de Finanças pela rejeição. Coloca a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado o projeto com as emendas. Eu convoco a Comissão de Justiça para relatar a redação final do projeto em razão das emendas acolhidas. Senhor presidente, deputado Denis. Acordo na Comissão de Justiça, avoca a matéria pela redação final, pela aprovação da redação final. Coloca a matéria em discussão. Não havendo querer discutir, bota a matéria em votação. Da redação final. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos, na ausência do deputado Dari Bagug. Dari Bagug. O deputado Dari Bagug vota com a redação final. O Denis vota com a redação final. O deputado Janete Sá. Deputada Toninho Emater vota com a redação final. Mazinho também está ali, vota com a redação final. Raquel Lessa também está aqui, acompanha o voto com a redação final. Capitão Assunção. Também Fábio Duarte, também Lucas Polé, também a redação final aprovada por unanimidade, presidente Dari Baiense. Muito obrigado, deputado Denis. Coloco em votação a redação final. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovada a Secretaria para prestação dos autógrafos. Item 5, discussão única do projeto de lei 151/2020, deputada Raquel Lessa, que torna obrigatório nas unidades escolares de ensino a disponibilização de cadeira de roda na forma que especifique e dá outras providências. Publicado no ar digital do dia 4 de 3 de 2020, pareceres 11 de 2023 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, com emenda 17 de 2023 da Comissão de Saúde pela aprovação, acolhendo a emenda da Comissão de Justiça e 115 de 2024 da Comissão de Finanças pela rejeição. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto com emendas. Eu convoco a Comissão de Justiça para relatar a redação final do projeto em razão das emendas acolhidas. Senhor presidente, acordo da Comissão de Justiça, avoco pela redação final a matéria, coloca a matéria em discussão. Não havendo quem discutir, bota em votação. Como vota para Mazinho dos Anjos? Acompanha o relator. Como vota Denis? Acompanha o relator. Janete. Na ausência, Toninho, acompanha o relator. Raquel Lessa, acompanha o relator. Deputado Capitão Assunção, acompanha o relator. Deputado Fábio Duarte, acompanha o relator. Deputado Lucas Polé, acompanha o relator. Aprovada a redação final, devolvo para a presidência. Muito obrigado, deputado Denis Silva. Em votação, a redação final. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto da Secretaria para extração dos autógrafos. Item 6.
Discussão única do projeto de lei 424/2020, deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a redução, criação, venda, compra e doação de animais de estimação em estabelecimentos comerciais e assemelhados no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no Diário Digital do dia 27/7/2020, pareceres 191/2023 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade com emendas e 04/2024 da Comissão de Proteção ao Bem-Estar Animal pela aprovação, acolhendo as emendas da Comissão de Justiça, e parecer 111/2024 da Comissão de Finanças pela rejeição. Coloco matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam por maioria da comissão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto com as emendas. Convoco a Comissão de Justiça para relatar a redação final do projeto em razão das emendas acolhidas. Presidente, avoco a matéria, coloca a matéria da relação final em votação, bota a matéria para ser discutida, não quer discutir, bota ela para ser votada. Deputado Marzinho dos Anjos, como acompanha Excelência? Marzinho dos Anjos acompanha, Denis também, Janete, no lugar Toninho da Emater, acompanha com o relator, Raquel Lessa, acompanha Capitão Assunção, acompanha com o relator, o deputado Fábio Duarte. Acompanho o relator, o deputado Augusto Pelé também, acompanho o relator, devolvo para a excelência, senhor presidente, aprovado por unanimidade a redação final. Muito obrigado, deputado Deninho Silva. Coloco em votação a redação final. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto da Secretaria de Prestação dos Autódromos. Item 7. Discussão única do projeto de decreto legislativo 08/2025 da Comissão de Finanças, que aprova as contas do presidente do Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício financeiro de 2021. Pareceres 96/2024 da Comissão de Finanças pela aprovação. Em votação realizada na 15ª reunião ordinária, ocorrida no dia 2/9/2024. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto. Tem mesa para promulgação. Pois não, deputado Capitão Assunção. Não, deputado Vandinho, desculpa. Vossa Excelência está mais rápido do que imediatamente. Então, já está votada a aprovação da prestação de contas do Tribunal de Contas. Eu encaminho a votação, mas só fazer o registro, né? O Tribunal de Contas do Estado realmente, ao longo dos últimos anos, se modernizou, se organizou, faz uma execução financeira referência no país e tem ali vários membros daquela corte que eu tive a oportunidade, inclusive, de votar aqui como deputado para que eles estivessem lá. E a relação do tribunal com esta casa também é uma relação muito fraterna e importante. Então, importante, no meu entender, a votação aqui de todos os pares pela aprovação das contas do presidente do Tribunal de Contas referente ao exercício financeiro de 2021, senhor presidente. Parabéns pela agilidade. Muito obrigado, deputado Vandinho Leite. Pela ordem, obrigado, presidente. Pois não, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, eu tive, na data de ontem, o passamento da minha querida mãe, Luci Castelo Assunção, que partiu com 91 anos de idade. E é importante que a gente faça esse reconhecimento da forma que eu fui acolhido aqui dentro da Assembleia. Isso é muito importante para mim, porque os deputados me abraçaram a minha família, né? E o registro sempre é importante. Isso aí aquece os nossos corações e faz com que a gente supere esse momento de dor. E eu faço questão de nominar todos os deputados. Deputado Adilson Píndola, Alcântara Filho, deputado Alexandre Chambinho, deputado Alain Ferreira, deputado Bisto Alves, deputado Calegari, deputada Camila Valadão, deputado Coronel Wellington, deputado Dari Pagum, deputado delegado Danilo Baense, deputado Danilo Silva, deputado Bruno Rezende, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado Fábio Duarte, deputado Gandini, deputado Hudson Leal, deputada Irine Lopes, nossa querida deputada Janete de Sá, deputado João Cósia, deputado Lucas Polese, deputado presidente dessa casa Marcelo Santos, deputado Marcos Madureira, deputado Mazinho dos Anjos, deputado Pablo Muribeca, deputada Raquel Lessa, deputado Sérgio Meneghelli, deputado Toninho da Emater,
deputado Vandinho Leite, que passou por isso recentemente, ele sabe do que eu estou falando, e o deputado José Preto. Nesse momento, eu estou escrevendo aqui porque eu não teria condições de falar por causa do sentimento que agora enche o meu coração. Nesse momento de imensa dor e tristeza, eu quero expressar a minha profunda gratidão a vocês pela forma carinhosa e acolhedora com que me ajudaram e ajudaram a minha família a enfrentar essa perda, pelo da minha querida mãe, Luci. Dos meus irmãos, eu era o único que a chamava de Luci, porque eu gostava de brincar com ela, minha doce mãe. Agradeço de coração a vocês que estiveram de forma especial junto da minha família e de mim. E alguns, eu sei que nem todos, por causa dos compromissos que têm, e a vida de vocês é muito difícil, eu compreendo isso. A vida de um político não é fácil, é agenda corrida, às vezes não tem nem tempo de olhar para a família, mas está olhando o interesse da coletividade, que é muito nobre. Mas eu quero agradecer aqui aos que estiveram conosco lá no velório, no sepultamento, o deputado Alcântara, o filho que esteve comigo do começo ao fim, Coronel Edson, colocou toda a sua equipe, Danilo Baense e a sua equipe também, Lucas Porese, sua equipe, Adilson Pinto saiu da cirurgia para estar lá com a gente, Raquel Lessa, Alexandre Chambinho, obrigado meu amigo, João Cosi ficou comigo lá no sepultamento, o secretário da Casa Civil, Juninho, prefeito Arnaldinho, que é amigo pessoal da minha mãe. Tentaram uma vez, surgiu uma deputada Janete, uma foto minha com um deputado, aí, com o prefeito, aí tentaram, coisa de partido, eu falei, é amigo da minha mãe, como é que eu vou me afastar dele? Desculpe. O vereador Armandinho, mesmo com restrição, ele foi lá, me dá um abraço, obrigado, vereador Armandinho. O secretário de Segurança de Guarapari, o Coronel Peçanha, o Coronel Giovanni, diretor do DRH, da PMS, Capitão Vitorino das Pomires, Capitão Amorim da ACES, amigo de todas as horas, Coronel Augusto, da Associação do Clube dos Oficiais, a SOMES, Dr. Ricardo, diretor do Hospital Evangélico, e agora eu cumprimento também toda a equipe do Hospital Evangélico pela forma amorosa que trataram minha mãe. O doutor Fernando Dillen, procurador da Câmara Municipal de Serra, e Edson Valpasse. Para mim, eu considero o Edson como o papa do meio ambiente. Ele ama tratar das questões do meio ambiente. Agradeço também os telefonemas que foram reconfortantes, naquele momento foram importantes, do próprio governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraz, do deputado federal Messias Donato, do prefeito Lourenço Pasolini e do meu amigo pessoal, do prefeito Euclério Sampaio, que muito me consolaram nesse momento tão difícil, também da minha família. E as mensagens de muitas autoridades que eu ainda vou responder no dia de hoje, do ex-presidente dessa casa, o Eric Moço, do pastor Marcelino, da Igreja Universal do Reino de Deus, do vereador Igor Guache, lá de Ecoporanga. Algumas autoridades eu vou esquecer, mas eu vou responder pessoalmente. Do doutor Vinícius, presidente da Defensoria Pública. E eu expresso minha gratidão pelas homenagens prestadas pelo governador Renato Casagrande, por vocês, deputados, através da Assembleia Legislativa, pela homenagem lá no local do velório, no sepultamento, e da ANASP Brasil, da família Lacerda e do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Aos irmãos da Igreja Cristã Maranata, que muito nos confortaram com mensagem de consolo, e em especial ao secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, pastor Luiz Eugênio, que parou as suas atividades. Nós estamos agora, para esse final de semana, participando de um grande evento mundial, que é muito importante para nossas atividades. Ele parou as atividades para nos consolar, e através dele eu cumprimento a todos os irmãos da Igreja Cristã Maranata. Aos irmãos da Igreja Batista do Ibis, pastor Celso, pastor Oscar, o administrador Eliseu, a secretária Aline, Jadilza cuidou de todos os detalhes para que a gente pudesse velar nossa mãe lá na Igreja Batista do Ibis.
a zeladora Ana Paula e Marinete, né? A Jadilza faz parte do corpo da secretaria. Agradeço a minha equipe, que foi insofismável nesse momento de dor, através da Nubes Jordão, minha chefe de gabinete. Cumprimento a todos vocês, eu amo vocês. E eu agradeço pessoalmente ao nosso presidente da Assembleia. Ele está ocupado agora numa agenda, está atendendo a muitas pessoas. Ô, meu presidente, chega aqui perto de mim, por favor. Eu estou deixando registrado porque isso é importante para nós. Nós somos um corpo hoje. O Poder Legislativo do Espírito Santo hoje é um corpo. Graças à condução do nosso presidente Marcelo, por tudo que você fez por mim, por ter decretado luta oficial. Hoje eu estou lendo as mensagens, não tive tempo ontem por causa daquela última despedida da minha mãe. Colocar toda a sua equipe à nossa disposição, à disposição da minha família, né? Toda ela enlutada, com a presença lá do seu corpo de assessores, da Amanda Kiffer, do Miguel, do Jonathan. Vocês nos ofereceram alívio naquele momento de dor. Então eu quero, através desse gesto, agradecer a todos vocês. Eu estou aqui dentro da Assembleia Legislativa, Coronel Wellington, mas eu tenho um corpo aqui, que não é para proteção, mas é para mostrar para o povo capixaba que nós temos representantes que lutam pelos interesses da sociedade, mas que também têm os seus momentos de dor e também têm os seus momentos de solidariedade cristã. Isso, para mim, ajudou demais, principalmente a minha família, que se sentiu abraçada por todos os 29 deputados dessa legislatura. A todos vocês, eu agradeço profundamente, Marcelo, e eu gostaria, mesmo que já tenha sido pedido ontem, eu estou assistindo agora ao que aconteceu ontem aqui na Assembleia, mas eu gostaria, presidente em exercício, que fosse nesse momento eu solicitar, e se Vossa Excelência puder atender, 1 minuto de silêncio em virtude do passamento da minha mãe, Luci Castelo Assunção. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com certeza faremos agora 1 minuto de silêncio. Capitão Assunção, nós sabemos do sentimento que Vossa Excelência tem nesse momento. Eu também, em 2004, perdi a minha mãe aos 91 anos de idade, mas como nós conversamos lá, tem que agradecer a Deus por ter dado a oportunidade de conviver com a sua saudosa e querida mãe por 91 anos. Né? Que Deus abençoe a todos. Façamos agora 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Dando prosseguimento aqui à nossa pauta, dos itens 8 ao 12, tratam-se de projetos em discussão especial em terceira sessão. O despacho para esses itens é em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. Passaremos agora à fase das comunicações. Concedo a palavra ao deputado Zé Preto. Deputado Zé Preto, tendo declinado, com a palavra o deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite não respondendo, com a palavra o deputado Toninho da Emater. Tendo declinado, com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra a deputada Raquel Lessa. Tendo declinado, com a palavra o deputado Pablo Muribeca. Não respondendo. Pois não, então Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, caros deputados, bom dia, presidente. Hoje tive que subir aqui, nós temos aqui também alguns deputados que são lá da nossa querida Serra, e nos chama a atenção, principalmente, o pedido, o clamor
das pessoas que vivem na Grande Nova Almeida. Mais uma vez, um pedido de socorro de uma pessoa que precisa que o equipamento, que a saúde funcione, ou que o equipamento esteja ali disponível, para que uma pessoa possa ser bem recebida e bem atendida, e mais uma vez a pessoa está nas mãos do descaso. Você, caro Coronel Wellington, que é conterrâneo de Nova Almeida, passe o vídeo aí, minha amiga, para o deputado ver, para a população espírito santense ver como está sofrendo as pessoas da Grande Nova Almeida. Aí o cara tá morrendo aqui, ó. O cara tá morrendo. Prefeito de Fundão, prefeito da Serra. Não tem uma ambulância ali em Nova Almeida, não tem um pronto atendimento em Nova Almeida, em Praia Grande. Vocês têm dinheiro pra isso, porra. A Serra tá cheia de dinheiro. Cambada de filha da puta. Meu irmão agora tá morrendo aqui, faz desgraça. Ó, prefeito, isso aqui é pra você, ó, seu sem vergonha. Ó. Ó, isso aqui é pra você, ó. Meu irmão tá morrendo aqui. E isso aqui, ele é só um monte de gente que passa mal ali nos bairros de Nova Almeida, que tem mais de 60 mil pessoas. Vocês estão esperando explodir lá a população para vocês poderem fazer alguma coisa. Agora, a população mais carente passa mal e tem que morrer. Quando não morre na fila do hospital. Aqui são seus eleitores, ó, que votaram em você e estão pedindo, estão anulando por alguma coisa. São seus eleitores que estão aqui, ó. Você se elegeu por conta desse pessoal aqui, ó. Tá? Tem um monte de gente aqui que podia estar perto das suas casas sendo atendido. Você, esse prefeito da Serra, junto com o prefeito de Fundão, tem que fazer uma aliança para poder vocês fazerem alguma coisa em Nova Almeida, porque atende Fundão e atende Nova Almeida, tá? Seu sem vergonha, vocês são cambadas de filha da puta, porque a gente precisa de 30 minutos para socorrer alguém de lá para cá. Ontem mesmo eu tive aqui para socorrer um cara que estava baleado, tá? Um cara baleado porque não tinha nada lá. Se tivesse uma UPA dessa aqui lá, se tivesse, a gente estaria muito mais assistido. E dinheiro a Serra tem. Hoje é meu irmão que tá aqui, mas depois pode ser sua mãe, tá? Bom, dá para ver aí, se passaram 4 anos da gestão passada e o mesmo modelo continua atualmente. E eu pedia, desde vereador, nós precisamos colocar uma UTI móvel ali, o SAMU precisa estar ali em Nova Almeida para que nós possamos atender com serviço de urgência. Fiz o pedido ao governo do estado e fiz o pedido para que o prefeito, aliado, pudesse pedir ao governo do estado que pudéssemos ter ali uma ambulância para atender esses moradores mais humildes, assim como falou ali, em desespero, uma pessoa que está lutando pelo seu irmão. Imagina quantos outros irmãos, quantas outras pessoas que precisam da mesma assistência e não tem coragem de fazer um vídeo como fez hoje esse rapaz, enviando para nossas redes sociais, chegou o nosso consentimento, nós vamos vir colocar aqui. E aí é por isso que esse cara está botando dentro da ferida, está falando que uma cambada de política é isso e aquilo, por causa disso aí, ó. Porque pessoas que estão com a caneta na mão não fazem o seu dever, não usam recurso público para defender a população. E aí fica aí, ó, sendo xingado pelo povo. O cara tem que xingar mesmo. A revolta de um cidadão desse, coronel, de não conseguir ter uma ambulância para atender seu irmão, enquanto o prefeito Pracinha, com o seu marionete, que só quer fazer videozinho, ficava falando de mim, agora só quer fazer videozinho. O povo precisa de retorno, de solução. Precisa que tenha assistência na saúde de qualidade. E eu vou cobrar as promessas que fez. Uma das promessas foi a UPA lá na Grande Nova Almeida. E ali precisa muito. Nós não vamos estar aqui cobrando, mas vamos estar defendendo as pessoas em campos mais humildes, os menos favorecidos. Porque de favor só vive essa gente aí que já está na política há muito tempo. Contem comigo, Nova Almeida, para dar a palavra para o nosso Coronel Wellington. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela defesa da comunidade serrana, em especial da querida comunidade de Nova Almeida, na qual eu tenho imenso orgulho de pertencer, e dizer que o posto de saúde lá só funciona de segunda a sextas-feiras no horário do expediente. Então a pessoa só tem direito a adoecer nesse horário. Final de semana e feriado, agora, por exemplo, no carnaval, se alguém passar mal, a população que já é em torno de 40, 50 mil habitantes, eles vão para 100 mil habitantes, com Nova Almeida e Praia Grande.
E aí, se a pessoa passar mal, tem que vir num trânsito também complicado, que gasta aí 40, 50 minutos até Carapina, até o atendimento. E esse tempo é um fator preponderante para a gente salvar a vida. Se nós tivermos como dar uma resposta imediata a um cidadão que precisa para salvar a vida dele ou de outra pessoa, ou também resguardar a integridade física, ele fica prejudicado. Então, parabéns, Vossa Excelência, pela fala. Obrigado, coronel. E sem contar que essa pessoa que está ali resgatando o seu parente, seu amigo, ela não é uma pessoa pronta e imediata para poder receber esse paciente ou essa pessoa que está passando mal. Se tivesse um serviço de urgência ali, se tivesse um pronto-socorro para poder atender ali estaria uma pessoa apta a receber a pessoa que está passando mal, para que possa intervir, onde frações de segundos e minutos custam uma vida. Mas essa gente não está nem aí. Essa gente que só quer se perpetuar no poder em um projeto político, que só pensa em governança, mas não pensa em governabilidade para poder defender os mais humildes. Eu vou continuar defendendo o povo mais simples aqui nesta Casa de Leis, vou continuar defendendo via comissão, para que as pessoas possam ter um acolhimento melhor, coronel. E é isso. E quero dizer mais para o prefeito das Pracinhas, doutor Sérgio, porque ele ainda é o prefeito, quem está mandando aquele trem lá é ele. O outro lá só foi colocado para ser o prefeito, mas quem é o prefeito é o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, o senhor não cuidou da saúde, não. Pelo menos peça a esse rapaz para fazer alguma coisa pela saúde. Porque antes falavam que eu ficava fazendo, o cara dança, o Pablo Muribeca fica fazendo uns videozinhos com a turma aí, é TikTok. TikTok é o que está agora. Que até agora de retorno para o povo mesmo, que é bom nada. Os professores, para poder serem chamados, tive que ir lá brigar junto com eles lá, promessa de campanha. A saúde falou que ia melhorar nada. Os alunos na Serra, coronel, estão sofrendo porque não tem vaga na escola, gente. Imagina quantas famílias, você que está passando por isso aí, e sabe do que eu estou falando, não se organizaram, não fizeram planejamento, fica fazendo troca-troca de secretária sem planejamento, e quem perece, quem sofre é quem? É a família. Tenho dito, muito obrigado, presidente. Precisou, chama o Pablo, a solução, vai! Muito obrigado, deputado Pablo Muribeca. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra, deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra, deputado Lucas Polese. Não respondendo, com a palavra, deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra, deputada Janete de Sá. Vossa Excelência, por isonomia, tem até 8 minutos. Bom dia a todos e a todas presentes, deputado Danilo Baense, que dirige essa sessão, colegas que se encontram no plenário, público que nos assiste, minhas condolências iniciais ao deputado Capitão Assunção, pelo passamento de sua mãe, dona Luci. A gente não pôde estar com o senhor na tarde de ontem, deputado, por muitas agendas com o pessoal do interior, mas a gente sentiu na pele o seu sofrimento, já passamos por essa situação com pai e mãe e sabemos o quanto que é difícil a gente perder um ente querido, especialmente uma mãe, que é o esteio da família. Então fica aqui o nosso sentimento, o carinho da sociedade capixaba pela vossa tristeza e vossa perda. Nós vamos ter agora, a partir de quinta-feira, o Carnaval no Espírito Santo. Nós vamos iniciar essas festividades no Brasil, porque o Carnaval no Brasil começa aqui no Espírito Santo, em Vitória, no Sambão do Povo, onde a gente presencia e pode participar dessa festa grande, essa festa popular, essa festa democrática, onde tem espaço para todo mundo, onde as pessoas descem para a avenida e ali se tem, pelo menos nessa sociedade tão diferente, nessa sociedade tão segregadora, um dia de rei e de rainha ao desfilar naquela avenida. É um momento mágico, um momento lindo. E na quinta-feira vai descer o primeiro grupo de escolas de samba. Na sexta tem o desfile do grupo A, que é onde estarão as escolas pela ordem de desfile: Rosas de Ouro, Império de Fátima, Mocidade da Praia, Independente de Eucalipto, Andaraí, Independente de São Torquato e Pega no Samba. E no sábado
vai ter o desfile do Grupo Especial, onde vai estar desfilando pela ordem a Unidos de Jucutuquara, chegou o que faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória, MUG, Novo Império, a minha escola, Independente de Boa Vista e Imperatriz do Forte. Vai ser uma festa linda e eu peço às pessoas que vão para a avenida, mas vão para poder se divertir, beber com consciência. Não arrume briga, porque o carnaval é um momento de alegria, de entretenimento, de prazer, mas um momento também que a gente tem que evitar as confusões devido ao excesso de bebida. E quero aqui mandar um recado para os homens, para os mais assanhadinhos, de que nesse período de carnaval, muitas vezes a mulher é esbarrada, ela é tocada propositalmente, e se a mulher aceitar, tudo bem, mas se ela não aceitar e ela disser não, é não e pronto, porque fora disso, tudo que vai além do não de uma mulher é assédio, assédio é crime, por isso que não é não. A mulher assediada, que não se sentir confortável com algum toque, com algum gesto, com alguma provocação de homens nesse período de carnaval que é muito comum, ligue para o 180 e denuncie esse fato. Você não é obrigada a ouvir gracinhas, a dizer não e permanecer sendo assediada na avenida, que é um local que nós mulheres e homens vamos para ter prazer, para nos divertir e não para sermos constrangidas e assediadas. Por isso, eu entro na folia. E não, para mim é não e pronto. Não tem esse negócio de é não querendo receber, querendo uma provocação para receber o sim. Não é não em todo lugar e por isso estamos nessa campanha de que se a mulher, ela deseja ser cortejada por um homem, tudo bem, mas se ela disser não, vamos respeitar o direito da mulher de não ser assediada, de não ser importunada quando ela não deseja esse comportamento do sexo masculino. Fica aqui o meu recado. Vamos para a avenida, vamos fazer um carnaval bonito, um carnaval bacana do Espírito Santo. Meus parabéns à Liga das Escolas de Samba, meus parabéns à Liga do pessoal, a Alieses, a todas as duas ligas que nós temos no estado, às escolas de samba, aos foliões, a todos que trabalham nos barracões, fazendo as fantasias, neste grande movimento empreendedor, onde a gente sabe que gera emprego, gera renda, especialmente nesse período de carnaval, que movimenta o morro, movimenta as comunidades. Eu sou de Taquari, Morro da Boa Vista, de onde nasceu a Escola de Samba Independente de Boa Vista, era um pequeno bloco, e eu conheço a realidade da comunidade. E eu vejo como que o nosso bairro, aqueles bairros ao redor, Itaquari, Sotema, Alto Laje, Boa Vista, Expedito, Jardim América, se transforma em torno desse evento do carnaval. Como que as pessoas buscam recursos fazendo as fantasias que vão estar servindo de adornos para que a gente possa apresentar um bom desfile. Parabéns a todos que movimentam o carnaval, em especial ao nosso intérprete e presidente da Escola de Samba Independente de Boa Vista, Chumbrega, e ao Neto, que é o presidente da Lies. Fica aqui o meu abraço pela dedicação e pelo empenho. Obrigada ao governo do estado, através da Secretaria de Turismo e de Cultura também, que investem de forma significativa no carnaval para fazer deste movimento uma grande festa. Meus parabéns também à Prefeitura de Vitória, através do prefeito, que também tem investido de forma maciça no Carnaval do Espírito Santo, já que ele acontece aqui, na nossa capital, em Vitória. Vem para cá, o Carnaval do Espírito Santo, o Carnaval do Brasil começa aqui em Vitória, no Espírito Santo. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputada Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra, deputado Dr. Hudson Leal. Com a palavra, não respondendo, com a palavra, deputado Gandini. Estão respondendo, com a palavra, deputado Fábio Duarte. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 8 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público presente, aos que nos acompanham pela TV Alias, o que me traz a essa tribuna hoje, senhor presidente, para tratar de um tema que evoca nossos valores morais e a proteção de nossas crianças e adolescentes, que marca, mas também ultrapassa debates de aspectos puramente ideológicos. Esse tema, segundo penso, exige a atenção muito séria para nós, representantes do povo capixaba. Como alguns já sabem, na última sessão da Câmara de Vereadores da Serra, foi levantada uma grave denúncia pelo vereador Pastor Dinho a respeito da conduta de um professor da rede estadual de ensino, que, em suas redes sociais, expõe imagens de nudez explícita, bem como simulação de atos sexuais. Senhor presidente, eu fiquei com vergonha de poder mostrar no telão as imagens que nós retiramos das redes sociais desse professor e também um vídeo que eu tenho acerca dele ensinando sobre educação sexual às nossas crianças. Eu tenho aqui uma das imagens que eu não vou mostrar por considerar impróprias. A gravidade dessa situação não está na esfera de opinião pessoais, mas sim na necessária aplicação da lei. E é aqui que devemos focar a nossa atenção, na legalidade e no princípio da proteção integral da infância e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tem por norte o princípio da proteção integral. Nesse sentido, é claro ao estabelecer em seu artigo 17 que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem e da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças. Mais do que isso, o artigo 18 reforça que é dever de todos colocar a criança e o adolescente a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. O artigo 232 do ECA estabelece que expor a criança ou adolescente a vexame, ao constrangimento, é passível de punição. A responsabilidade do poder público e das instituições educacionais está prevista no artigo 54, que impõe ao Estado o dever objetivo de garantir educação de qualidade, promovendo a formação moral e intelectual de forma adequada. Dessa forma, é imprescindível que este caso seja encaminhado aos órgãos competentes, incluindo ao Ministério Público e à Secretaria de Educação, para avaliação e providências cabíveis. Nossas comissões de educação e segurança, no meu ponto de vista, devem igualmente se debruçar sobre o ocorrido, com rapidez e rigor. Ora, quando um professor da rede pública de ensino, que detém sobre si a responsabilidade de educar, formar e inspirar as nossas crianças e jovens, expõe publicamente imagens de nudez explícita e simulação de atos de cunho sexual, ele está promovendo um ambiente que afronta diretamente esses princípios. E aqui, abro um parênteses. Quem dentre nós não guarda lembrança de nossos educadores? Sou filho de professora, tenho tios que são professores e tenho orgulho da minha mãe, Maria Helena, que foi professora não somente na educação no município da Serra, mas também no Estado. Me recordo claramente da minha professora Maria da Penha, da Escolinha Dom Bosco, da professora Vera, do professor Adriano, Joelmo, dentre tantos outros que permaneço seguindo nas redes sociais. Não se trata de liberdade de expressão ou de abordar temas de diversidade.
pois tais questões podem e devem ser debatidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação educacional. O que vemos aqui é um desvio de conduta que precisa ser apurado e responsabilizado. Pelo que sei, este caso até o momento foi tratado apenas na esfera municipal da Serra. Não pode ficar restrito a esse âmbito, como solicitou o próprio vereador em seu discurso. Precisamos todos nos unir e trazer para esta casa e para a nossa Comissão de Educação essa discussão e exigir que o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, tome as devidas providências. Não podemos ignorar, nobres pares, as redes sociais extravasaram o processo educacional para além dos muros das escolas, pelo que, aos agentes de educação, surgiu o dever da devida diligência quanto ao comportamento apresentado no plano de sua vida privada, compartilhada nas redes sociais. Portanto, vemos que o uso das redes sociais nos exige, enquanto servidores públicos, o compromisso com os melhores e mais equilibrados comportamentos sociais, especialmente quando tratamos de temas e de conteúdos que podem conflitar com a proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Lembre-se, deputados, a palavra convence enquanto o exemplo se arrasta. Inclusive, consigno que há precedentes na legislação para afastamento e penalização de servidores que descumprem o dever de zelar pelo ambiente escolar e pela formação moral de seus alunos. Faço esse pronunciamento também como pai de filhos que estudam na nossa rede pública de ensino, assim como a minha esposa, Andréa Duarte, que compartilha comigo dessa preocupação como mãe e como vereadora da Câmara da Serra. É nossa responsabilidade garantir um ambiente escolar seguro para todas as crianças e adolescentes, não somente da Serra, mas como do Estado do Espírito Santo. Sabemos que a família e a escola são pilares na formação moral e intelectual dos jovens e não podemos permitir que um profissional da educação utilize de sua posição para expor os nossos filhos a condutas inadequadas. Esta tribuna é estadual e o que discutimos aqui reverbera para além dos limites da Serra. Estamos falando da responsabilidade do Estado na formação de futuras gerações e do compromisso que assumimos com pais, mães, avós, avós e todos responsáveis que confiam seus filhos à rede pública de ensino. Por fim, reformo que esta não é uma discussão sobre oposição de valores ou disputas ideológicas, é uma questão de responsabilidade, de legalidade e de proteção das crianças e adolescentes, que devem ser prioridade absoluta. Como cristão, creio nos valores da família, no respeito à infância e na necessidade de um ambiente escolar sadio, livre de influências que deturpem o verdadeiro papel da educação. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Que esta casa, senhor presidente, se posicione com firmeza e que providências sejam tomadas. Tenho dito, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Eu quero já fazer uma solicitação a Vossa Excelência que encaminhe essa denúncia diretamente para a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Se Vossa Excelência subir, eu estou na sala 501, lá o doutor André Luiz Cunha Pereira, delegado, aguarda já Vossa Excelência, tá? Estarei encaminhando. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Não respondendo, com a palavra o deputado doutor Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra o deputado Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra o deputado Dari Pagung. Não respondendo, com a palavra o deputado Coronel Wellington. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 9 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, um bom dia. Nós gostaríamos inicialmente de solicitar a Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, marcação de 3 reuniões extraordinárias. A primeira reunião extraordinária da Comissão de Segurança, para nós estarmos presentes no município de Iuna, para dialogar com a sociedade civil organizada, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, sobre a segurança no Caparaó Capixaba, que tem sido deficiente em razão de inúmeros fatores. A segunda, uma reunião extraordinária da Comissão de Segurança no município de Venda Nova do Imigrante, para dialogarmos com a sociedade civil organizada, o poder público, em relação aos conselhos e a transformação da 2ª Companhia Independente em batalhão naquela região. E a terceira, senhor presidente, a reunião extraordinária da Comissão de Segurança para o município de Marataízes, para dialogarmos com o comando da Companhia Independente, a sociedade civil organizada, os poderes constituídos e públicos da região, sobre também a transformação da Companhia Independente em batalhão. Isso é uma solicitação da comunidade local. Nós solicitamos também uma especial atenção do governo do Estado do Espírito Santo, em especial da Secretaria de Segurança, dos órgãos de segurança, para o policiamento e para a segurança escolar. Tivemos recentemente diversos episódios nas quais atentados foram ocorridos nas escolas, nos ambientes em torno das escolas. Nós tivemos uma comoção popular, inclusive uma mobilização do poder público naquele momento, mas hoje os profissionais de educação, os familiares, os alunos estão pedindo socorro em relação ao policiamento no entorno e também à segurança escolar. Então nós pedimos uma especial atenção do governo do Estado do Espírito Santo para que atenda toda a comunidade. Os 78 municípios capixaba estão clamando por isso. Da mesma forma, nós estamos com a grande dificuldade de acionamento do 190, ou seja, de um pedido de socorro de um cidadão através do 190, através do CIODES. Não está aqui nós fazendo uma crítica ao governo, ao secretário de Segurança, que sempre nos atende muito bem, mas sim ao sistema, que o sistema está inoperante. Os senhores têm uma ideia da região do Caparaó Capixaba, quando nós ligamos 190, cai no CIODES Sul, Cachoeiro, na qual a pessoa passa um local de referência para ser socorrido e as pessoas não conhecem. Antigamente, há 30 anos atrás, era o acionamento feito pelo 190, na qual o operador estava na mesma unidade, conhecia todas as pessoas, todos os bairros, todos os comércios e atendia com prontidão. Hoje demora em média 14 minutos. Chega ao cúmulo do absurdo de Dores do Rio Preto, nós ligarmos 190, cair em Espera Feliz, que é Minas Gerais. Do município de Muqui, nós ligamos 190, cai no Rio de Janeiro, para eles depois repassarem do Rio de Janeiro para Vitória, que repassa para Cachoeiro, para acionar a viatura. Ou seja, o cidadão que está à mercê de um bandido ali, uma situação de emergência, de urgência, esse tempo de atraso no atendimento, de socorro, é um tempo fundamental para garantir a integridade física, garantir a vida dele. Então fica aqui nossa reivindicação ao governo do Estado do Espírito Santo para que faça uma renovação, que vincule um estudo técnico, um estudo operacional, através dessa licitação dessa empresa, que não está resolvendo, está inoperante. A população, o governo está pagando uma empresa, mas que essa empresa não está dando uma contrapartida de um trabalho positivo para a segurança pública do Estado do Espírito Santo. Terceiro, senhor presidente, nós estamos aqui para defender uma classe muitíssimo importante para o Estado do Espírito Santo, para o Brasil. São os motoristas profissionais. Existe uma lei 13.103 que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, empresas e transportes e autônomos. E nessa legislação, ela decorre em seu artigo 235, no parágrafo 3º, fala o seguinte: dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso
para esses profissionais, sendo facultado o fracionamento nos horários de parada obrigatória, ou seja, a legislação fala que ele tem que trabalhar, tem que descansar 11 horas, dentro dessas 11 horas ele poderia descansar 8 horas, depois as outras 3 horas fracionadas, parar meia hora, parar 40 minutos para almoçar, para tomar café, e isso contava no contexto geral. Então, como essa legislação, ela é uma legislação que precisa ser regulamentada, a Polícia Rodoviária Federal fez uma consulta à Advocacia Geral da União sobre esse tema, sobre a regulamentação. Então, nessa resposta dessa consulta feita à Advocacia Geral da União, eles citaram um dispositivo já julgado pela Corte Suprema que declarou inconstitucional a expressão que podem ser fracionadas. Ou seja, teria que tirar as 11 horas consecutivas. Então, através de uma manifestação da Advocacia Geral da União, eles falaram o seguinte, que a Polícia Rodoviária Federal teria que cumprir na íntegra a fiscalização das rodovias, nas rodovias federais desse dispositivo, obrigando os caminhoneiros, os transportadores de carga, seja eles de empresa ou autônomo, a fazer esse descanso de 11 horas consecutivas. Então, a Polícia Rodoviária Federal, obviamente, fez uma nota técnica orientando todos os seus integrantes a nível de Brasil para que cumpra esse parecer da Advocacia Geral da União, citando essa situação da nossa Corte Suprema, dizendo que é inconstitucional esse fracionamento desse descanso. E aí os senhores vejam a situação que acontece, né? No Espírito Santo, nós temos aí 478 quilômetros de rodovia 101. Nós temos a extensão de 195 quilômetros da rodovia 262. Onde que tem uma parada com as condições mínimas para esses profissionais? No Brasil, são 168 pontos de parada e descanso em 27 cidades. Ora, nós temos 5.567 municípios. Então, é realmente assim uma situação caótica que os motoristas têm, porque quando eles são cobrados de dormirem, de descansarem 11 horas consecutivas, primeiro, o Estado deveria dar condições para esses profissionais pararem, em condições ideais, com segurança. O local deve ser seguro, com boa iluminação, vigilância para garantir a proteção, infraestrutura adequada, deve existir banheiros, áreas de alimentação, um conforto, ambiente para eles terem a tranquilidade de descansar e depois não colocar em risco a população e as suas próprias vidas, e serviços indisponíveis de conectividade que nós temos aqui na Assembleia em qualquer lugar. Eles fazem as leis sentados nos seus gabinetes, no ar-condicionado, e não observam que os caminhoneiros hoje, nos postos de gasolina, ficam inviáveis deles pararem, porque não tem posto de gasolina, não tem área suficiente para pararem todos os caminhoneiros de uma vez. Obrigam esses caminhoneiros a pararem em locais ermos, colocando eles em risco de assaltantes, de diversos tipos de violência. Então, senhor presidente, senhoras, senhores deputados federais, vamos modificar essa legislação, vamos permitir que esses profissionais, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, eles possam voltar a fazer as 8 horas fixas, com descanso, e as outras 3 horas tendo essa flexibilidade de fracionar o descanso, porque eles precisam desses horários. Nenhum de nós aqui dorme 11 horas consecutivas, principalmente quando é numa boleia de um caminhão. Então vamos nos colocar no lugar desses profissionais que carregam o Brasil nas costas. É impossível que um profissional autônomo ele tenha que dormir obrigatoriamente 11 horas, sendo que esse tempo ele poderia estar utilizando no seu deslocamento, inclusive com menor velocidade.
E esse dispositivo prejudica essa situação e aumenta ainda mais o risco depois deles quererem tirar o atraso da viagem e incidir, né, de acidentes de trânsito envolvendo a integridade física das outras pessoas, inclusive deles mesmos. Então fica aqui nosso registro à nossa Câmara Federal, para que fique atenta a essa reivindicação, a essas necessidades dos nossos amigos e irmãos caminhoneiros, e que definitivamente façam uma mudança nessa legislação, possibilitando eles desempenharem suas funções e também terem condições dignas de sustento da sua família em razão das suas atividades. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Coronel, já passamos lá para a Comissão de Segurança as 3 agendas, só para depois a gente ajustar as datas. Iuna, Venda Nova do Imigrante e Marataízes, audiências públicas nessas 3 cidades. Eu concedo a palavra agora ao deputado Capitão Assunção, não respondendo, com a palavra a deputada Camila Valadão. Enquanto a deputada Camila se dirige aqui à tribuna, eu vou fazer só uma determinação aqui da mesa, considerando o disposto do artigo 178 do regimento interno desta Casa Legislativa, determina juntar do projeto de lei 42 de 2025, de autoria do deputado Alcântara Filho, ao projeto de lei 85 de 2020, de autoria do deputado Capitão Assunção, por versarem sobre matérias correlatas, instalação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as salas de aula do âmbito do Estado do Espírito Santo. Deputado, presidente, eu queria fazer um pedido para ver se eu posso entregar um voto de congratulação para Renata Setúbal, que foi eleita a primeira presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo. A eleição da Renata, eu quero ver se ela pode entrar, presidente, é possível? Deputada Camila, nessa fase nós não podemos conceder, eu falei com Vossa Excelência que terminando a fase das comunicações, antes de encerrar a sessão, nós concedemos aí a fala a Vossa Excelência para fazer essa homenagem, ok? Tá bem, de toda forma eu vou fazer aqui o registro dentro do meu tempo e vou fazer da tribuna. Outra comunicação, considerando o disposto do artigo 178 do regimento interno dessa Casa Legislativa, determina juntar do projeto de lei 633 de 2024 ao projeto de lei 586 de 2024, ambos de autoria do deputado Lucas Polese, por versarem sobre matérias correlatas, visitas íntimas para condenados por crimes contra a dignidade sexual, com sentença transitada em julgado nos estabelecimentos penitenciários do Estado do Espírito Santo. Com a palavra, a deputada Camila. Obrigada, presidente. Eu quero fazer um registro muito importante do voto de congratulação que foi protocolado aqui na Assembleia pelo nosso mandato para Renata Setúbal, eleita a primeira mulher presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo, Sindipúblicos, que é essa importante entidade que trabalha permanentemente na defesa das garantias, dos direitos e interesses dos servidores públicos do nosso Estado. A eleição da Renata representa um marco histórico para a luta sindical e para a equidade de gênero no Estado do Espírito Santo. Então, faço aqui esse registro importante. Vou entregar em breve a Renata e dizer da nossa alegria de poder participar desse momento histórico para os sindipúblicos e para todos os servidores e servidoras públicas do nosso Estado. Quero ainda, dentro do meu tempo, fazer alguns registros importantes. Primeiro, fazer o registro que hoje é um grande dia e Bolsonaro foi totalmente denunciado pela Procuradoria-Geral da República e dentro da denúncia, conforme a denúncia que já está sendo amplamente divulgado pela imprensa, pelas redes sociais, Bolsonaro era o líder da organização criminosa e foi denunciado pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito. Isso que a gente já sabia, agora confirmado, materializado com provas, através da denúncia da PGR. Conforme a denúncia, os membros da organização criminosa estruturaram no âmbito do Palácio do Planalto, ou seja, equipamento
público mantido com o dinheiro do cidadão e da cidadã brasileira. Então, no âmbito do Palácio do Planalto, eles estruturaram um plano de ataque às instituições democráticas com o objetivo de desestabilizar o funcionamento dos poderes, a ordem democrática, batizado Punhal Verde-Amarelo. Para além de tentar sequestrar a nossa democracia através de um golpe de Estado, tentam sequestrar também o verde e amarelo da bandeira do nosso país. O plano ele foi elaborado e apresentado ao então presidente, que expressou concordância. Ainda conforme a denúncia, e aliás a denúncia escrita, são várias arbitrariedades, o plano previa neutralizar o STF, além de assassinar o ministro Alexandre de Moraes e envenenar o atual presidente Lula, legitimamente eleito. Está entre os denunciados, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, o tenente-coronel Mauro Cid e outros 36 indivíduos. Eu estou aqui com o meu adesivo esse que a gente vai utilizar e replicar bastante daqui para frente, até que Bolsonaro vá para a cadeia, afirmando sem anistia para os golpistas. Sem anistia, Bolsonaro na cadeia. Nos últimos minutos que me resta, quero também fazer mais um registro. Ontem nós falamos aqui no plenário acerca das altas temperaturas, do calor extremo e dos impactos disso na educação. A gente, inclusive, ressaltou a necessidade de investimentos mais robustos na climatização das nossas escolas em âmbito estadual, municipal. E nós recebemos também mais uma denúncia a partir dessa nossa intervenção aqui no plenário, que é da Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria de Lourdes, que fica em Tabajara. Não me recordo o nome completo da escola, mas que fica em Tabajara, em Cariacica, que está aguardando a instalação do ar-condicionado ainda, segundo informações, no mês de março. A gente vai acompanhar para ver se de fato esse ar-condicionado vai ser instalado. Para além de cobrar, como eu ressaltei ontem, a climatização das nossas escolas e esse investimento mais robusto através do governo do Estado, inclusive contribuindo para que isso seja possível nos municípios, na educação infantil, eu acho importante cobrar também que a Secretaria de Educação promova medidas preventivas e recomendações para a gente manter a qualidade no ambiente escolar. E aí eu queria destacar algumas dessas medidas que, inclusive, a gente está estruturando no nosso mandato a partir de um projeto de indicação. Primeiro, avaliar os horários das aulas. A gente sabe que o período vespertino, em virtude das altas temperaturas, acaba sendo um período que inviabiliza o processo de permanência dos estudantes em sala de aula ou até mesmo a promover atividades físicas em virtude da sensação térmica, como nós falamos aqui, que em algumas localidades ultrapassa 41 graus. Então, acho importante fazer esse registro. A Secretaria de Educação avaliar no diálogo com os municípios os horários das aulas, pensando em horários especiais para aquelas escolas em que temos uma situação mais agravada. Uma outra recomendação que considero importante é fazer orientação para as superintendências e para as escolas avaliarem, de repente estruturando a partir de um manual ou algum instrumento jurídico, mais pausas entre as aulas, liberação para beber água, para que a gente mantenha a hidratação dos nossos estudantes, para além da atenção aos sinais de alerta com desidratação, a atenção com a alimentação escolar. Nós sabemos que a alimentação, ela interfere diretamente, inclusive nessa época, na possibilidade de infecções alimentares. Então, é fundamental uma orientação para que as nossas escolas, do ponto de vista da produção da alimentação, tenham cuidado com essa
alimentação escolar, a ventilação nos espaços das nossas unidades, janelas, portas abertas, óbvio, me refiro aqui àquelas escolas que não têm equipamento de climatização, além dos horários das atividades físicas. Isso é muito importante. Por vezes as escolas estão centradas a partir das normativas para cumprir a grade curricular, os horários de aula, sem se atentar muitas vezes que os horários das atividades físicas podem impactar na desidratação dos nossos estudantes. Então, ter atenção com as atividades físicas, principalmente nas áreas externas, no período vespertino, que é o período mais grave. Então, essas são algumas das recomendações que a gente está sistematizando para que a SEDU, inclusive, produza um documento orientador e, para além, obviamente, como eu disse, seguimos acompanhando as escolas que têm cobranças para que seja alterada a subestação elétrica. A gente está em contato com a EDP, cobrando sobre uma escola específica que nós recebemos denúncia e vamos seguir avaliando as demais que estão chegando sempre no nosso mandato. Outra determinação, considerando o disposto do artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, determina a juntada do projeto de lei 542/2024 ao projeto de lei 272/2023, ambos de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, por versarem sobre matérias correlatas. Programa Estadual de Diagnóstico Precoce e Prevenção da Doença Renal Crônica em Bebês e Crianças. Mais uma determinação, considerando o disposto do artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, determina juntado o projeto de lei 673/2024, de autoria do deputado delegado Danilo Baense, ao projeto de lei 463/2023, de autoria do deputado Vandinho Leite, por versarem sobre matérias correlatas. Dispõe sobre o serviço voluntário de capelania no Estado do Espírito Santo. Com a palavra o deputado Calegari. Não respondendo, com a palavra o deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra o deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra o deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo, com a palavra o deputado Alcântara Filho. Oi. Estou aqui para assistir. Beleza. Glória a Deus. Presidente Danilo, meu amigo Coronel Wellington, nosso líder, deputado, servidores, público que nos acompanha, falar 3 temas aqui. O primeiro deles, dizer que há pouco tempo eu protocolei uma indicação para que nós tenhamos ar-condicionado nas escolas no Estado do Espírito Santo. Nós estamos passando uma onda de calor e tenho recebido muitos relatos de alunos, de pais, inclusive vou destacar aqui a escola Monsenhor Guilherme Schmidt, a escola estadual, fica na sede de Aracruz, onde nós temos relatos de alunos que foram carregados pelo SAMU passando mal, e também em relação a uma obra que está tendo lá. Eu quero dizer à população, à comunidade escolar local, que nós, além da indicação, nós já fizemos contato com a escola, nós fizemos contato com a superintendência, eles estão nesse momento em reunião, a Superintendência Norte, e eu vou sair aqui da Assembleia, eu vou direto para a Escola Monsenhor. Hoje à tarde eu estarei fazendo uma fiscalização presencial na escola para que se resolva esse caso pontual, mas também destacar para toda a comunidade escolar do Estado do Espírito Santo, não só de Aracruz, da nossa região, mas de todo o Estado. Se tiver qualquer denúncia, se tiver menino passando mal, se tiver condições precárias em relação ao ar-condicionado, que é uma questão de humanidade, não é luxo mais, pode nos acionar via redes sociais, via nosso gabinete aqui na Assembleia, que nós vamos fiscalizar. Não podemos mais aceitar. Aqui na Assembleia tem ar-condicionado para todo mundo, nas prefeituras tem ar-condicionado para todo mundo, no governo todo mundo está com ar-condicionado, nos fóruns ar-condicionado e as crianças e adolescentes sofrendo. Nós vamos cobrar até o final essa pauta, pode contar com o nosso trabalho. Uma outra situação que eu quero trazer aqui é em relação ao que está acontecendo a nível federal. Estão assassinando a democracia para salvar a pele de um descondenado por corrupção. A Procuradoria-Geral denunciou o presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas, mas isso tem método. Preste atenção nessa sequência. No dia 14, a CNN
publicou: a aprovação do governo Lula desaba para 24%, a pior nos 3 mandatos. Esse governo é um fracasso. E aí, ontem de manhã, dia 18, Paraná Pesquisa, revista Veja: Lula perderia eleição para Bolsonaro no segundo turno. G1: acuado pela crise de popularidade, governo Lula espera alívio com denúncia da PGR contra Bolsonaro no STF. E aí, no final do dia, no UOL, PGR denuncia Bolsonaro e mais 33 por tentativa de golpe de Estado. Mas temos um recado. O R7 publicou: Bolsonaro confirma presença em manifestação pela anistia e contra Lula em 16/3. O recado nós vamos dar nas ruas no dia 16. Quero convocar aqui toda a população de bem desse país, que não aguenta mais esse desgoverno, que não aguenta mais tanta corrupção, que não aguenta mais ir no supermercado e não ter condição de comprar o alimento dos seus filhos. Nós precisamos dar um basta contra quem está tentando dar um golpe contra a democracia. No dia 16/3, nós estaremos nas ruas. E deixa aqui a palavra que está em Colossenses 3:25. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Que Deus abençoe o Brasil, e nós estaremos lutando com muita fé em Deus, pela nossa pátria, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças e pela liberdade na nossa nação. Para finalizar, presidente, eu quero aqui endossar, alguns colegas já falaram, vereador Pastor Dinho da Serra me mandou, como presidente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, nós já vamos entrar com uma representação hoje ainda contra um marginal que não é professor. Quem faz isso é marginal, na cidade da Serra, de escola estadual lá em Jacaraípe, que tem uma aberração, até então aberta ao público no seu Instagram, vídeos e fotos estarrecedoras, inclusive foto dentro de sala de aula, mostrando que ele é um militante que não respeita os direitos humanos, o que está escrito lá no nosso Tratado Internacional de Direitos Humanos, no artigo 12.4, que fala que é direito dos pais a formação moral e religiosa dos filhos, que não respeita o que está na nossa Constituição Federal, que fala que a família é a base da sociedade, no artigo 229, que não respeita o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não respeita o Código Penal, que está com atos de atentado ao pudor, que não respeita a dignidade das nossas crianças. Isso é um atentado contra as nossas crianças e adolescentes. A rede social e o comportamento desse marginal travestido de professor em suas redes sociais e pelas denúncias que nos chegaram também na sala de aula. Nós vamos encaminhar uma representação hoje ainda à SEDU e nós esperamos que ele seja imediatamente afastado para que se apurem essas graves denúncias, e também ao Ministério Público e todos os demais órgãos competentes. Nós não vamos aceitar. A maioria dos professores são pessoas de bem, são pessoas que acordam cedo, que trabalham duro para promover a educação e o futuro das nossas crianças. Mas nós não vamos aceitar alguns marginais travestidos de professores querendo vilipendiar a nossa lei e acabar com o futuro das nossas crianças. Nós não vamos sossegar enquanto esses marginais, que são poucos, mas que assombram as nossas crianças, adolescentes e as nossas famílias, enquanto eles não estiverem mais na sala de aula. Nós não vamos sossegar. O recado está dado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, deputado Adilson Espíndola, último orador. Não respondendo, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, será ordinária, presencial, segunda-feira, dia 24/2/2025, às 15 horas, para a qual designo. Expediente: o que ocorrer. Ordem do dia: a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando.
Termina aqui a sessão ordinária desta quarta-feira. Hoje o plenário aprovou 5 projetos de lei de autoria parlamentar e eu destaco um projeto que é de autoria do deputado Deninho Silva, que trata do atendimento prioritário em hospitais, unidades de saúde e outros estabelecimentos de saúde públicos e privados para as pessoas que têm lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória, autoimune, que pode atingir vários órgãos e tecidos. Então, o deputado Deninho Silva propôs o atendimento prioritário para as pessoas que têm essa doença. E os outros 4 projetos de lei também aprovados na sessão de hoje, você pode conferir daqui a pouco no portal de notícias da Assembleia Legislativa e às 10 da noite no jornal Panorama, aqui na TV Allis. Continue acompanhando a nossa programação TV Allis, mais perto de você.